homens feitos, formados, por aí, por esse Brasil afora, tem tanta gente, médicos, engenheiros, advogados, que começaram aqui em São José, em escola do Estado. Realmente era uma escola muito boa. Os jovens, eu me lembro depois, quando eu me casei, logo depois que meus filhos nasceram, o Everaldo Passos, o grande professor Everaldo Passos, que também foi doente em São José e que também passou pelo sanatório do Dr. Doria como empregado, foi radiologista do Dr. Doria. Depois, mais tarde, depois de curado, ele fundou a escola, o Colégio Olavo Bilac. E o colégio foi, naquela época do professor Everardo, era um colégio com muita seriedade. O professor Everardo era muito enérgico com os alunos respeitavam demais os professores. Inclusive, se ele saísse na rua e pegasse um aluno do colégio com o uniforme do colégio passeando pela rua, no outro dia era chamado a atenção. Ele chamava na secretaria e dava passava um pito no aluno, porque ele não gostava, ele achava que o uniforme era para ser usado dentro da escola. A escola Olavo Bilac, o colégio Olavo Bilac foi um colégio muito bom. Meu filho estudou, minha filha estudou. E mais uma coisa muito importante que eu tenho para revelar do professor Everardo Passos. Ele era uma pessoa também muito empenhado em educar as crianças. A escola do Everardo, ele tinha assim, uma vontade de que as crianças estudassem. Meus filhos, quando entraram na escola, teve uma época da minha vida, da nossa vida, eu e meu marido, que foi uma fase assim um pouco apertada. E meu marido já achava que não tinha condições de pagar a escola dos meninos, porque estava ficando um pouco pesado para a gente. E o Viola chegou no professor Everardo e falou: olha, professor, eu sinto, mas vou ter que tirar meus filhos, eu não tenho condições de pagar, a gente está numa fase meio apertada e tal. O Everardo não deixou que meus filhos saíssem da escola. Eles continuaram estudando na escola e ele só disse para o Viola: você não vai tirar os meninos da escola. Você vai pagar a escola quando você puder, e quando você tiver condições e como puder. E os meus filhos fizeram, naquela época tinha até o ginásio só, fizeram o primário e fizeram o ginásio com o professor Everardo. Olha, eu não posso te dizer se o meu marido chegou a pagar ou não, porque eu não me recordo mais. Só sei que ele era uma pessoa maravilhosa. Olha, eu tenho a impressão que hoje as pessoas ficaram muito frias. Eu acho que a cidade cresceu muito e a vida se tornou muito difícil para todos. Então eu acho que cada um é aquela coisa assim, é cada um para si e Deus para todos. As pessoas não sentem mais aquele amor pelo outro. É uma coisa que é uma característica de São José hoje, infelizmente. As pessoas não pensam que se tiver um doente e precisar internar no hospital, esse doente não encontra aquele carinho que ele encontrava naquela época. Na Santa Casa, se você hoje for levar um doente lá, primeiro, é difícil internar. Eu acho que a cidade cresceu muito, os problemas foram crescendo junto com a cidade. Eu acho, na minha opinião, quando eu conversei um dia num programa do Dr. Henrique Ferro, eu não terminei a minha explanação naquele dia, porque não tive oportunidade. Mas eu queria ter dito naquele dia e vou dizer agora. São José, apesar de ter sido uma cidade pobre, uma cidade sem indústria, os pobres eram muito mais felizes do que são hoje. Porque hoje eles não encontram, eles batem nos hospitais e não são atendidos. Os doentes morrem sem recursos, vivem pelos corredores dos pronto-socorros porque não existe quarto para interná-los. Eles não têm recursos, não podem pagar, e aqui em São José só se trata quem tem recurso, quem tem convênio. E eu acho que a cidade cresceu, ficou uma cidade industrial, uma cidade importante, uma cidade famosa no exterior,
mas que na parte de assistência, de caridade, ela ficou muito a dever. Eu acho que não é o povo de São José que tem culpa disso, eu acho que não. Eu acho que o professor Vilênia me disse, mas a senhora há de convir que administrar uma cidade grande é diferente, naquele tempo a cidade era pequena. Eu concordo, a cidade era pequena e era mais fácil de dar assistência aos doentes. Mas eu acho que São José eu acho que isso aí não é para se considerar, porque São José ficou uma cidade industrial, uma cidade rica. Eu acho que as indústrias tinham obrigação de dar uma verba para esses hospitais em São José, principalmente a Santa Casa, que é o hospital dos pobres, onde o pobre pode entrar e ser atendido, e é o único lugar. E as indústrias, pelo que eu sei, as indústrias se omitiram demais nessa cidade. Eles não lembraram que a cidade cresceu, ficou uma cidade importante, mas que ficou mais pobre, porque os pobres estão mais pobres do que naquela época, sem recurso nenhum para se tratarem. Eu acho que a cidade, ela cresceu e com ela ficou um pouco fechada, porque os filhos de São José, daquela época, muitos já morreram, aqueles que prestavam caridade, aqueles que foram bons, que fizeram de São José uma cidade carinhosa, uma cidade acolhedora, esses já não existem mais. Tem alguns ainda aí, mas que já não têm mais condições de fazer nada por São José, de lutar por São José, porque já estão envelhecidos, já estão doentes. Então, a nova geração de São José, os filhos de São José já são assim, tem outra mentalidade, porque São José é uma cidade com muita gente de fora, é uma cidade grande que não tem filhos, porque você pode notar que quando você faz uma festa em São José é uma cidade que não tem uma festa apresentável, porque quando chega um feriado, uma festa nacional, que antigamente havia tanto desfiles bonitos, hoje não existe mais, porque as pessoas que moram aqui, eles vivem em São José só em função do trabalho, mas quando é na hora de colaborar com a cidade para uma festa, para um evento importante, eles vão embora daqui, eles vão procurar as suas terras, as suas famílias, e São José fica muito além de uma festa, de uma cidade assim, com mais calor humano. Eu acho isso, eu acho que o que falta em São José é que as pessoas se conscientizem que aqui em São José é uma cidade industrial, que aqui eles vivem, que aqui eles estão fazendo a vida deles, mas que aqui também nós precisamos do apoio deles, do carinho deles, da atenção deles para essa terra que sempre foi uma terra maravilhosa, uma terra que acolheu tanta gente de fora. São José tem, por esse Brasil afora, muita gente que passou por aqui, do Amazonas, do Pará, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Gente que tem grandes recordações de São José, porque aqui eles vieram, aqui eles receberam carinho, aqui eles foram curados e aqui eles foram continuar suas vidas fora daqui. E os que aqui permanecem, que ainda é deste tempo, tem tanto amor por essa terra, mas pouco podemos fazer, porque eu acho que a cidade é muito grande para a gente, para as pessoas que ainda vivem daquele tempo aqui, não tem condições. Por mais que a gente queira ajudar, a gente não tem condições. A gente só pode fazer uma coisa, pedir para que as indústrias, para que essas pessoas que moram aqui, que sobrevivem de indústria, que colaborem com a cidade, que colaborem com os hospitais, porque nós precisamos muito da colaboração de todos. O que eu gostaria também de lembrar de São José é da vida que a gente levava naquela época, por volta de 1940. Eu casei em 48. Então, aí eu passei a ser dona de casa e eu ia no mercado fazer compra. E lá no mercado a gente tinha aquela vontade de chegar bem cedo no mercado. Então, na porta do mercado, quando a gente chegava na porta do mercado, ainda estava fechado o portão. E reunia famílias, era a família da Diamante, o Kremer, Salomão,
a família Pinotti. Olha, a gente se encontrava ali esperando abrir a porta do mercado para a gente entrar e fazer compra. O mercado era um mercado muito gostoso de se fazer compra. As verduras vinham da roça, diretamente da roça, aquelas verduras fresquinhas, frutas muito fresquinhas. O pessoal da roça ia chegando, ia tirando aqueles cargueiros dos burros, já iam levando lá para dentro do mercado. E os frangos, aqueles frangos caipiras que a gente chegava cedo no mercado mais por causa do frango. A gente queria pegar aqueles frangos bem amarelinhos, bem bonitos. Então era até uma disputa dentro do mercado. Ah, esse é meu, esse não é. A gente disputava os frangos que chegavam. Não tinha não tinha, naquela época, os atravessadores que existem hoje, esse tal de Ceasa aí, que passa a verdura pelo Ceasa para depois ir para o mercado, que quando chega no mercado já não é mais uma verdura fresca, uma verdura gostosa como naquela época, e já mais cara. Naquela época a gente fazia compra, era verdade que são outros tempos, foram outros tempos, mas era muito diferente a vida, mas muito diferente. Eu me lembro do Isaltino, um senhor de cor que tinha aqui em São José, um pedreiro estimadíssimo em São José, que tinha até um filho que foi jogador de futebol profissional no Ponte Preta de Campinas, que morreu em consequência de uma bolada na cabeça. Ele teve lá um traumatismo craniano e veio a falecer, veio ser enterrado aqui em São José. Esse rapaz era filho desse Isaltino, era um preto muito querido, muito estimado aqui em São José. Era um pedreiro que todo mundo procurava por ele, era trabalhador demais, uma pessoa de uma família muito grande, muito estimada em São José. Eu lembro assim de mais pessoas na Casa Diamante, onde a gente fazia compras, tinha louças, porcelanas finíssimas, era pessoal assim muito agradável, era um comércio gostoso. Você chegava e comprava mesmo, porque eles não deixavam a gente sair sem comprar. Eles tinham aquela interesse. A Casa Confiança, eu não posso esquecer da Casa Confiança, do Chico da Casa Confiança, daquelas pessoas que atendiam a gente com tanto carinho. Se não tinha o que a gente procurava, a minha filha, quando foi casar, eu queria uma fazenda que não tinha na loja, não tinha na cidade. Ele mandou buscar em São Paulo. Eles tinham aquele amor, aquele carinho, aquela amizade que eles cultivavam pela gente e a gente por eles também. Era uma troca de amizade muito gostosa que tinha em São José. Tem muitas pessoas que talvez eu vá deixar assim, sem falar em alguém, no momento eu não estou assim lembrando de mais pessoas que eu possa falar. Eu acho que aqui de São José, tinha o Pedro Davi, que foi um grande amigo do Dr. Doria, muito amigo, era daqui de São José, morava ali na Rua 7, um grande político, era adepto na política do Dr. Doria, um amigo muito grande. O Dr. Doria, quando ele iniciou a vida dele aqui em São José, ele operava com grande dificuldade, porque ainda o sanatório estava começando a ser montado. Então, na parte de cirurgia, tinha muita deficiência, tinha falta de muita coisa que eles superavam com toda aquela força de vontade que eles tinham. Eles colaboravam com o Dr. Doria, ajudavam. O Dr. Doria, diz o meu marido, que o Dr. Doria geralmente operava à noite. E eles ficavam ali segurando a luz em cima do campo operatório para o Dr. Doria operar. Então, era um esforço total para que as coisas saíssem bem. E no fim tudo dava certo, tudo era maravilhoso. O Dr. Doria conseguiu curar muita gente, fez muita cura bonita aqui em São José, sem assim grandes possibilidades, sem grandes recursos como tem hoje. Hoje tem tanto recurso e as pessoas têm poucas possibilidades de se tratar em São José, principalmente os pobres.